Graça e paz, meus amados, queridos irmãos. Minha voz tá meio estranha, mais do que já é. Estamos na nossa campanha de oração, clamor pela nossa cidade. Eu quero dar as boas-vindas aqui, graça e paz, irmã Adélia, irmão Maciel. Nós estamos, nosso querido Ricardo, irmã Viviane. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus porque o Senhor tem nos despertado nesses dias para orar a Deus, para buscar a presença do Pai. Vocês são muito bem-vindos. Mais uma vez, para você que nunca participou, pastora, seja bem-vinda. Para você que nunca participou, para você que, irmão Wagston, graça e paz. Para você que ainda não participou, ainda não nos conhece, meu nome é Amarildo, eu sou pastor da Igreja Batista Cristo Rei aqui em São Miguel do Guaporé, Rondônia. E estamos hoje no 24º dia de oração. Oração em 52 dias de oração, voltados para a visão de que o Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso e fará na nossa cidade, na sua cidade, você que está orando pela sua cidade. Creio nisso, creio que o Senhor, Ele tem algo grandioso para fazer. Acredito que duas coisas nós precisamos nos atentar. Primeiro, que Ele fará, mas Ele fará isso a partir da sua igreja, a partir daqueles que se levantam, entendem e buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. A chave é o clamor. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Essa é a verdade. Essa é a primeira coisa, é entender que Deus fará, que Deus quer fazer, mas Ele fará isso a partir do momento em que a igreja é despertada. Se você for analisar, por exemplo, o povo de Israel ficou no Egito durante 400 anos escravo. Mas um dia, alguém lembrou que podia clamar a Deus. Então eles lembraram de clamar. E clamaram. E quando clamaram, o Senhor os libertou de lá. O Senhor usou Moisés para começar a libertação do povo. E nós sabemos que o povo foi liberto do Egito para ser o povo peculiar, particular de Deus. Então, na verdade, o primeiro ponto é nos despertarmos para o fato de que o Senhor, Ele está, Ele quer fazer, mas Ele quer usar alguém. E quando Ele quer fazer, levanta alguém para orar. E para a glória do nome dEle, você está aqui para orar, você tem orado, você tem buscado. Há algum tempo estamos orando pela cidade. Mas uma coisa também que nós precisamos entender é que muitas vezes nós oramos, nós buscamos a presença do Pai pela cidade. Isso é importante? É. Mas nós precisamos também entender
que, segundo o que o Senhor disse em 2 Crônicas 7,14, a cura da cidade, a cura da terra, ela se torna uma realidade, ela é efetuada quando a igreja é curada. A cura da cidade, a cura da terra, ela está condicionada ao perdão dos pecados da igreja. E para isso a igreja precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a face do Senhor e precisa se converter dos seus maus caminhos. Então eu quero hoje ler com você, continuar lendo aqui o capítulo 4, quero ler os versos 4 e 5. Depois de sofrer o sarcasmo, né? Depois de sofrer afronta, depois da tentativa de distração do inimigo que nós falamos ontem. Então Neemias, ele simplesmente ora. E ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Foi o que aconteceu, não é? A distração, os desprezando. Que fazes esses fracos judeus? Eles ainda sacrificarão? Vamos permitir isso? Ainda que fizerem, vai vir uma raposa derrubar o muro? Ou seja, são uns fracos. E eles estão achando que vão conseguir alguma coisa. Então, depois dessa tentativa de desestabilizar o povo, Neemias ora e diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, dá-nos por presa na terra do cativeiro. Dá-os por presa na terra do cativeiro. Ou seja, faça que eles experimentem o que nós experimentamos. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado. Hoje eu gostaria de falar de oração com discernimento. Olha o que eles falam, o que Neemias fala no final desse texto. Pois que te irritam na presença dos edificadores. Ele estava falando que o inimigo, no desespero, na irritação, ele está irritando. E a ideia de falar são fracos, não vamos permitir isso, ou será que nós vamos permitir isso? Eles ainda sacrificarão? Eles poderão voltar a restaurar esse montão de pedra, esse montão de pó? Eles falam, olha, eles podem até tentar, mas se eles ficar vai cair. E o inimigo estava pensando que estava desestabilizando, estava zombando, estava irritando Neemias e o povo. Só que Neemias, ele é cheio de discernimento, ele recebe discernimento de Deus. Até porque ele está orando, está buscando, está fazendo a obra. A Bíblia fala que o homem natural não discerne nada, mas o homem espiritual discerne tudo e discerne muito bem. Às vezes falta-nos discernimento quando o inimigo se levanta.
E nós, então, tentamos lutar contra carne e sangue. A Bíblia vai dizer que não é contra carne e contra sangue. Pode ser que o inimigo tenha usado alguém para dizer para você, você acha mesmo que você sozinho vai restaurar a sua cidade? Você acha mesmo que você sozinho vai dar conta de orar? Ontem estava ministrando no templo dizendo, você não está sozinho. Você nunca conversou sozinho, você sempre conversou com o Papai do Céu. E mesmo quando você estava simplesmente conversando consigo mesmo, o Papai do Céu estava lá, porque você é serva dele. E nesse momento, quando o inimigo ele afronta e ele tenta irritar Neemias e seu povo, ele ora e diz, Senhor nosso Deus, ouve isso. Estamos sendo desprezados. Mas nós temos uma consciência de que eles não estão irritando a nós. Eles estão irritando o Senhor na presença do seu povo. Estão irritando o Senhor. Quando eu falo de orar por discernimento, é entender que quando o inimigo ataca a igreja, quando o inimigo zomba da igreja, ele não está exatamente zombando da igreja em si, mas do próprio Deus, porque a igreja é de Deus. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. E nós precisamos de discernimento nessas horas, porque muitas vezes nós vemos grandes debates, discussões, até mesmo sobre a Bíblia. Parece que há momentos na vida que nós ficamos tentando defender Deus de alguma forma. Nós, às vezes, parece que tentamos ser advogados de Deus. A verdade é que Deus não precisa, Deus sabe. E quando o inimigo se levanta contra a igreja do Senhor, não é contra a igreja local em si, contra pessoas, mas é contra o próprio Deus. É por isso que Paulo vai ensinar isso, de que a nossa luta é contra principados, potestades. E esses principados e potestades, eles acham que estão zombando da igreja, zombando do pastor Amarildo, zombando de você. Não. Lembre-se que você habita no esconderijo do Altíssimo. Lembra que o Senhor é o nosso refúgio. Lembra que nós estamos revestidos de Deus. Lembra que nós estamos em Deus. E tudo que vem do inferno, tudo que vem do inimigo, para chegar em você, para chegar em mim, vai ter que passar por Jesus primeiro. Ele está ao nosso redor. Nós estamos nele. Nós não estamos ao lado dele, nós estamos junto, ao lado, depois de uns dos outros como membros. Mas a Bíblia diz, aquele que está em Cristo. A Bíblia diz assim, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Estamos em Deus e estando em Deus, nada pode chegar por nós se primeiro Deus não permitir que passe por ele. E nessa oração, Neemias demonstra discernimento. E ele vai dizer, pois te irritam. É como se ele olhasse para Deus e dissesse,
ouve isso, nós estamos sendo desprezados aqui. E ao desprezar o teu povo, estão te irritando. Então que isso não fique impune. Então que isso volte para eles. Essa foi a oração de Neemias. Uma oração de discernimento, entendendo que o inimigo não estava irritando o povo, não estava irritando ele em si, mas estava irritando o próprio Deus. A pergunta é: eu oro com discernimento? Quando eu oro discernindo? Ou eu tenho dificuldade para discernir? Ou eu fico irritado com pessoas quando tais pessoas são usadas para tentar me puxar para trás? As pessoas falam coisas para me desestabilizar, falam coisas para me desanimar. Pessoas que são usadas por Deus para dizer para nós que nós não vamos conseguir. Pessoas que são usadas pelo inimigo, na verdade, para dizer que nós não vamos conseguir. Pessoas que até mesmo que fazem parte ou acham que fazer parte do povo de Deus. Pessoas muitas vezes até mesmo que fazem parte do povo de Deus, mas que dizem: olha, sempre foi assim, sempre será assim. A cidade é isso aí. Sempre haverão as pessoas andando fora dos caminhos de Deus. Não vai adiantar muita coisa você tentar reconstruir muro. Então lembre-se que os muros estão sendo construídos por Deus, e nós somos instrumentos. É por isso que nós falamos dentro desses dias, é que Deus fará. Eu creio nisso. A questão é se eu quero ou não participar. Lembrando que eu estou participando de algo que Deus está fazendo, e não o contrário. Não é Deus que está participando de algo que eu estou fazendo. Isso é discernimento. Lembre-se, nós não estamos fazendo algo e Deus está participando. Estamos chamando Deus para participar. O nosso clamor aqui é para participar do que Deus estará fazendo, que Deus fará. O nosso clamor é que Deus nos permita participar da grande obra. Isso é discernimento. Discernir que quem está à frente de tudo não é pastor Amarildo, não é igreja tal, não é a Igreja Batista Cristo Rei. Mas Deus está fazendo. E o nosso clamor é para que Ele nos dê condições de participar dessa grande obra, de sermos instrumentos vivos, atuantes, avivados para fazer. Então nós precisamos clamar o Senhor por discernimento. A oração de Neemias mostra isso. Mostra que Neemias está vendo o inimigo tentando levá-los ao desânimo, levá-los ao entendimento contrário de que não podem fazer. Neemias, então, ao invés de discutir com eles, quantas vezes nas esquinas das ruas, em alguns departamentos, talvez em casa, talvez até mesmo na igreja, nós estamos discutindo com pessoas acerca de Deus, acerca de quem é Deus, acerca do que Deus está fazendo, acerca que Deus fará ou não. Nós estamos discutindo, tentando defender Deus. Mas quando nós formos cheios de discernimento, vamos entender que Deus é poderoso, que Deus não é atingido
por vozes humanas ou por voz do próprio diabo. Que o diabo, ele é limitado e Deus é todo-poderoso. O nosso discernimento vai nos ajudar a entender isso. E entender que quando eles tentam nos irritar, estão irritando o próprio Deus. E foi exatamente isso que Neemias orou, e orou com discernimento. Que eu e você, nesse tempo, possamos orar com discernimento. E se ainda entendemos que falta em nós discernimento, que a gente peça ao Senhor discernimento. Que você e eu, que nós possamos nos atentar para o fato de que o Senhor está fazendo uma grande obra e nós somos os instrumentos. E se alguém tenta irritar a nós, se alguém tenta nos tirar do foco, pode até tirar eu e você do foco, mas não vai tirar a Deus do seu próprio foco, a Deus do seu plano, porque os planos de Deus, segundo Jó, jamais podem ser frustrados. Então que eu e você, que nós possamos orar a Deus e orar com discernimento. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós louvamos o teu nome, exaltamos o nome da sua glória. E, ó Deus, clamamos agora, ó Deus, por discernimento na vida da sua igreja. Por discernimento, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que o nosso entendimento se abra, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. E que haja em nós discernimento quanto ao que o inimigo está fazendo e ao que o Senhor principalmente está fazendo. Entender que a obra é do Senhor e quem faz a obra é o Senhor e que nós somos instrumentos do Senhor nessa grande obra. Deus, que as nossas cidades, as cidades aqui representadas, eu tenho visto pessoas aqui de outros estados, de outras cidades. Muito obrigado pela vida deles, que estão, a Deus, se dispondo a levantar pela manhã e a buscar a sua face. Clamamos a Deus para que haja nos corações discernimento para entender que pessoas precisam ser amadas, pessoas precisam ser vistas como preciosidades do Senhor e que as suas ações contrárias à sua vontade são artimanhas de Satanás usando tais pessoas para isso. Portanto, Pai, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos aprender que não temos que discutir se o Senhor fará, se o Senhor não fará, quem é o Senhor, como é o Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que há uma obra a ser feita e que o inimigo, ao nos tentar desestabilizar, o inimigo está irritando o Senhor. Então, Deus, que o Senhor venha olhar para isso. Assim como Neemias falou, olhe para o nosso inimigo e perceba o quanto ele está nos desprezando. Ó Deus, entendemos que quando Neemias ora para o Senhor e diz que o povo está desprezando, o inimigo está desprezando, ele está orando para o Senhor. Ele está buscando o Senhor, assim como eu estou buscando o Senhor hoje, sabendo que o Senhor não nos despreza. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos menospreza. O Senhor nos criou à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos vê como propriedade particular do Senhor. O Senhor nos vê como um instrumento do Senhor para a grande obra que o Senhor fará nos últimos dias. Então, Deus, que o Senhor venha nos usar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que o Senhor venha, Deus, olhar para as afrontas do inimigo que te irritam na nossa presença, que te irritam na presença dos edificadores. Então, Deus, que o Senhor venha agir e que haja, Deus, caminho aberto, que haja, Deus, ânimo, que haja, Deus, despertamento do teu povo, que haja, Deus, discernimento no coração, no entendimento, no espírito de cada servo e cada servo do Senhor. Nós oramos nesta manhã, abençoando as nossas cidades, abençoando o nosso povo e clamando ao Senhor para que realmente, ó Deus, a reconstrução seja uma realidade na vida das nossas cidades
e que haja restauração, que haja salvação, que haja libertação, que haja presença do Senhor em cada rua, em cada beco, em cada instituição, em cada área, em cada metro, centímetro quadrado da nossa cidade. É o que clamamos, exaltamos o nome do Senhor e clamamos para que o Senhor nos dê um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe e que esse dia seja um dia de vitória na sua vida. Que esse dia seja um dia de mais muros reconstruídos, mais parte dos muros sendo reconstruída na sua cidade, na nossa cidade. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim quiser.